Para adorá-lo. Eu quero, irmãos, desde já, primeiramente agradecer ao Senhor por sua infinita bondade e misericórdia, por teu cuidado para conosco, né? Quero também agradecer aos irmãos, aos pastores, toda a atenção que tem sido dada à nossa família, né? Nessa última semana nós tivemos uma perda na família, a dona Lindinha, e tem sido difícil, né? Mas Deus tem trabalhado nos corações, tem nos dado graça, né? A minha família, os meus filhos, a minha esposa e todos os parentes, né? A minha sogra, a minha cunhada. Deus tem sido misericordioso conosco. Amém? Então eu agradeço também aos irmãos pelo carinho que têm dedicado, a atenção para conosco nesses dias. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, Deus bendito, Senhor, nós louvamos ao Teu nome, porque só o Senhor, ó Deus, é o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Só o Teu nome, Senhor, deve ser glorificado. E nós nos colocamos diante do Senhor e nos rendemos a Ti, Pai. Nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença e pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar em nós para que nós, assim, venhamos dia após dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Ó Deus, fala conosco por meio da Tua palavra. Ser conosco, ó Pai, neste momento. Nós oramos agradecidos por tudo no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nessa manhã nós vamos estar meditando no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Então abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 16 ao 18. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículos 16 ao 18. Amém? O texto sagrado nos diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Amém? Até aí, irmãos. Meus amados irmãos, eu estarei lhes apresentando um breve relato, voltando um pouquinho nos versículos, alguns tópicos que antecedem esse nosso texto que nós acabamos de ler. Isso para a nossa melhor compreensão do contexto histórico. Então nós vamos estar falando um pouquinho com vocês. Para iniciar, o apóstolo Paulo, ele estava em sua segunda viagem missionária, partindo de Antioquia. Ele saiu inicialmente de Antioquia com o Silas, a fim de visitar aos irmãos e todas as cidades onde ele havia passado, anunciando a palavra de Deus em sua primeira viagem missionária. Então ele estava regressando a essas cidades para visitar aqueles irmãos. Isso se dá lá no capítulo 15, versículo 36. No capítulo 17, do versículo 1 ao 3, ele já
em Tessalônica. Paulo já em Tessalônica, ele leva a mensagem do Evangelho ali em Tessalônica. No versículo 4 do mesmo capítulo 17, mostra que ali houve conversões em Tessalônica. E no versículo 5 diz que aquelas conversões provocaram a inveja dos judeus. Então os judeus ficaram enciumados pelo fato da mensagem de Paulo estar atingindo o objetivo, né? Pessoas estavam se convertendo à mensagem de Paulo. Então, assim, logo ao anoitecer, Paulo e Silas, eles foram enviados para Bereia. Isso está lá no capítulo 17, versículo 10. Chegando lá em Bereia, imediatamente eles começam a pregar o evangelho naquela cidade, o que resultou em muitas conversões. Isso está lá, capítulo 17, do versículo 10 ao 13. Porém, o que é que vai ocorrer? Ainda no versículo 13, os judeus que haviam perseguido a Paulo e a Silas lá em Tessalônica, ao tomarem conhecimento do fato, eles se deslocaram até Bereia para expulsá-los de lá também. Então, a perseguição que começou lá em Tessalônica, eles foram para Bereia e lá eles também foram perseguidos pelos judeus de Tessalônica. Está lá no versículo 13. E neste momento, Paulo ele foi separado dos seus companheiros de viagem, né? Ele já estava lá também com Timóteo. Então, Silas e Timóteo ficaram em Bereia por mais algum tempo, enquanto Paulo foi enviado pelos irmãos, aqueles irmãos que haviam recebido o evangelho, foi enviado por eles para Atenas. Isso no versículo 14 e 15 do capítulo 17. Então, irmãos, Paulo, enfim, ele chega a Atenas, na Grécia, e ali ele resolve esperar por eles, esperar por Silas e por Timóteo, naquela cidade de Atenas. Por isso o versículo ele começa dizendo: enquanto Paulo os esperava em Atenas. Então eles tinham ficado em Bereia, Paulo foi para Atenas e disse: agora eu vou esperar por eles aqui nessa cidade. Daí, irmãos, nós vamos agora avaliar cada versículo, né, desses 3 versículos que nós lemos agora há pouco, a fim de extrairmos do texto alguns pontos importantes e fundamentais para a nossa compreensão. O primeiro ponto é que a cultura dominante em Atenas, bem como a nossa cultura, né, em nossos dias, ela é totalmente permeada pelo pecado. Pelo fato do homem ter pecado, né, a partir de Adão, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. A cultura, ela é permeada pelo pecado. Uma informação que corrobora com essa constatação de Paulo acerca da idolatria daquele povo é que a cidade de Atenas, ela recebeu esse nome em homenagem a uma deusa pagã chamada Atena. Então o nome da cidade é uma homenagem a uma deusa pagã. Estima-se, irmãos, que o povo ateniense tivesse centenas ou talvez milhares de ídolos. Atenas era o centro religioso de toda a Grécia, né? Todos os deuses conhecidos pelos homens podiam ser cultuados ali naquela cidade. Então era uma cidade extremamente idólatra, né? Altamente idólatra. Paulo ele considerava Atenas como a cidade da humanidade perdida, né? Para ele todos, até então, antes de receber, né, o Evangelho, estavam condenados à perdição eterna por causa da evidente idolatria pagã naquela cidade. Então era algo muito forte. Atenas era vista como o centro cultural da Grécia, né? No seu apogeu, aquela cidade foi o berço dos mais renomados filósofos da história, tais como Sócrates, que viveu por volta do ano 400 a.C., Platão e Aristóteles, né? Então foram filósofos gregos.
dois outros filósofos importantes que ensinaram lá, né, gregos, e que ensinaram lá na cidade. Um foi o Epicuro, que viveu de 341 a 271 a.C. Ele foi o fundador do epicurismo, que vai aparecer aqui no versículo 18. E Zenão de Sítio, que viveu de 334 ao ano 262 a.C. Ele foi o fundador do estoicismo, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Estas eram duas filosofias que dominavam naquela época. Então, duas filosofias que tinham um domínio sobre a cidade, sobre a cultura daquela cidade. Uma constatação importante também, irmãos, que nós devemos ter em mente, é que onde há idolatria, há imoralidade sexual. E vice-versa, onde há imoralidade, há idolatria. Então, aquela cidade, nós podemos assim presumir que Atenas era uma cidade em que, além de ser idólatra, era uma cidade em que a imoralidade estava presente naquela cidade. Abrindo um parênteses, um exemplo importante de um homem que lutou contra a cultura, uma cultura pecaminosa, né, em um país, em uma localidade, foi William Carey. Ele foi um missionário batista inglês que viveu do século 17 para o século 18. Carey ficou conhecido como o pai das missões modernas. Ele realizou, irmãos, todo o seu ministério na Índia. Deus o levou à Índia, onde ele ficou por cerca de 40 anos, exercendo o seu ministério ali naquele lugar. E lá, irmãos, ele lutou contra a cultura pecaminosa da Índia, né, daquela época. E o que é que ele lutou? Ele lutou contra a cremação das viúvas vivas, ou seja, era uma questão cultural. O marido morria, a mulher tinha que morrer junto ao corpo do marido queimada. E ele lutou contra isso e ele conseguiu acabar com isso naquele país. Ele também foi contra o casamento de crianças, entre outras coisas. Mas ele foi um homem que usou do Evangelho, usou daquilo que ele possuía, de Cristo, para influenciar, para produzir uma cultura positiva naquela nação, na Índia. Então ele não temeu as retaliações, mas antes ele lutou contra a cultura pecaminosa que predominava naquela época. Nesses anos, irmão, pra você ter uma ideia, ele traduziu a Bíblia inteira para 5 línguas indianas e partes dela para mais de 20 línguas. Ou seja, ele trabalhou produzindo uma cultura teológica, uma cultura positiva para influenciar aquele povo para os caminhos do Senhor, para levar as pessoas a Cristo. Então, irmãos, nós, enquanto crentes, devemos estar atentos para aquilo que nos tem sido proposto como questões culturais. As pessoas hoje estão trazendo e dizendo assim, não, hoje já faz parte da cultura, né? E defendem a questão da ideologia de gênero, a liberação das drogas, o aborto, entre outras questões, né? Então, nós como crentes devemos ser agentes transformadores da cultura. Nós devemos buscar conhecer a palavra de Deus, conhecer a teologia, para combater esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas que estão querendo implantar nas nossas cabeças. Nós devemos combater por meio da palavra de Deus. Então, irmãos, eu gostaria também nesse primeiro momento de chamar a atenção dos irmãos acerca da similaridade que há de Atenas, nessa cidade que nós acabamos de ler, com a nossa cidade, com Salvador, né? Nesta questão, nesse quesito de idolatria e de imoralidade sexual. Nós não vivemos em uma cidade muito diferente dessa Atenas, né? Nós vivemos numa cidade bem semelhante a essas práticas pecaminosas. Então, a cultura local, assim como em Atenas, ela é totalmente permeada pelo pecado. Nós podemos perceber isso facilmente, né? Nós vimos aqui o pastor Adriano comentando de um carro com um paredão aqui fazendo um som com as músicas que ele não pode nem falar as letras, né? De tão
impróprias que são. Então, por quê? Porque tem sido implantado uma cultura de que é natural, de que o pecado é normal, de que o pecado é natural, e as pessoas têm se apegado a isso como algo natural. Então, um outro exemplo, nós temos aqui em Salvador, culturalmente, a questão das chamadas festas religiosas. Irmãos, é triste quando nós nos deparamos, assistimos na televisão, essas festas religiosas, são abomináveis aos olhos do Senhor. Pessoas se vestem de branco, tocando atabaques, adorando ali aquelas entidades, e elas atribuem milagres ao Senhor do Bonfim, que no sincretismo religioso é Oxalá. Outros vestem-se de vermelho e festejam a Santa Católica, a Santa Bárbara, que nas religiões de matriz africana é Yansan. Então, há também quem diga que vai abrir os caminhos, ou então vai fechar o corpo, tomando um banho de pipoca na igreja de São Lázaro. Isso tudo é aqui, viu, pastor? Pastor Adriano, que não conhece aqui a nossa cidade ainda tão profundamente, isso tudo é aqui, Então as pessoas dizem que vão abrir os caminhos ou vão fechar o corpo e vão tomar um banho de pipoca lá na igreja de São Lázaro. Outros ainda vão levar oferendas para Iemanjá, E normalmente todas essas festas elas são regadas a bebida, a drogas, e a muita prostituição. Então é aquela famosa mistura, do, entre aspas, santo com o profano. Essa é a cultura, infelizmente, também da nossa cidade. O que é que acontece? A grande mídia, ela enaltece essas festas populares como algo bom, algo incentivado, algo que é positivo na visão deles, com promessas de receber graças. Então, você está lá no dia do Senhor do Bonfim, você vai para a caminhada do Senhor do Bonfim, porque você vai receber uma graça, porque você foi lá fazer aquela caminhada. E isso é passado para as pessoas, e muitas pessoas recebem aquilo e vão realizar aquela prática porque acredita naquilo, porque dá crédito àquilo. Então nós, como crentes, nós devemos o quê? Devemos nos calar? Nós devemos nos omitir nesse momento? Nós temos, irmãos, a Cristo. A mensagem do Evangelho, ela não é nossa, ela é o Evangelho de Cristo, a mensagem é de Cristo. Então nós devemos ser mais ousados no Senhor, nós devemos ter mais ousadia, mais intrepidez no Espírito do Senhor. Então, a exemplo do apóstolo Paulo, nós devemos estar inconformados com o pecado dominante em nosso meio. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O Espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Muitas vezes a gente está nesse meio aqui, que eu acabei narrando aqui, e para a gente acaba passando como indiferente. Mas nós devemos nos revoltar com isso e devemos pregar a palavra, levar a mensagem do Evangelho adiante. Romanos 12, 2, você pode abrir comigo, por favor, é um texto bastante conhecido, mas uma fala do próprio apóstolo Paulo. Ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que você possa conhecer essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós devemos estar inconformados com este século, com a mentalidade deste século, com a cultura que está vigorando em nossa cidade. Nós não devemos nos conformar com isso. Nós devemos renovar a nossa mente, em busca de ter a mente de Cristo. Sabe, irmãos, eu fico pensando num crente como o apóstolo Paulo, com o Espírito se revoltando a vivenciar a idolatria na cidade de Atenas. E o que é que aconteceu? Ele se calou? Ele temeu ao homem?
Ele omitiu de falar a verdade, o apóstolo Paulo ele ficou na dele. A pregação de Paulo foi: olha, o Senhor Jesus Cristo, Ele é amor, Ele é tão bom, podem ficar na idolatria de vocês, podem ficar nessa vida de imoralidade que vocês levam, Ele compreende o pecado de vocês. Foi essa a mensagem de Paulo? Certamente que não. Certamente não. O segundo ponto, Paulo sabia que a cultura pagã dos atenienses só poderia ser transformada de uma forma: por meio do Evangelho. O único meio de ser transformado uma cultura permeada pelo pecado, de ser transformada a mentalidade das pessoas, pecadores não regenerados, é por meio do Evangelho de Cristo. Somente com o Evangelho de Cristo pode haver transformação de vidas, pode haver salvação de pecadores. E o que é que Paulo resolveu fazer então? O versículo 17. Versículo 17 de Atos, capítulo 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele, consternado com a idolatria daquele povo, ele passou a ensinar o Evangelho. Primeiramente na sinagoga dos judeus. Era costume dele que sempre que ele chegava a uma cidade, ele procurava a sinagoga dos judeus para falar do Evangelho. Depois, o versículo 17 diz que aos gentios piedosos. E por fim também ele foi pregar na praça de Atenas, entre os que ali se encontravam. Ou seja, a todos, sem exceção, o Evangelho deve ser pregado com ousadia e intrepidez. Foi o que Paulo fez. Meus irmãos, todos os salvos são agentes de Deus para transformar a cultura. E nós só podemos fazer isso por meio da pregação fiel da palavra de Deus, pela comunicação do Evangelho de Cristo. Nós só temos essa arma para lutar contra a pecaminosidade, contra a cultura pervertida que está aí fora. Nada, absolutamente nada que façamos fora do Evangelho poderá mudar a realidade pecaminosa do homem, senão pela palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo, vamos lá também, por favor, acompanhar comigo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. A importância da palavra de Deus, a importância de pregarmos a palavra de Deus para alcançar os perdidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus, ela é inspirada por Deus e ela é útil, nós vimos aqui, para o ensino, para a repreensão. Então nós devemos fazer uso da palavra de Deus para alcançar os pecadores não regenerados, para as pessoas que não conheceram a Cristo de fato e de verdade, que não entregaram suas vidas ao Senhor. Paulo também disse aos Romanos, irmãos, capítulo 1, versículo 16, vá lá comigo também, por favor. Romanos 1, 16. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, irmãos, a palavra de Deus, o Evangelho, ela é o poder de Deus para a salvação. E Paulo, ele não tinha nenhuma dúvida disso, tanto é que ele deixou registrado aqui
E ele adentrou ali em Atenas, e ao contemplar a pecaminosidade, a cultura pecaminosa daquela cidade, ele combateu por meio da palavra, ensinando a palavra de Deus, falando da pessoa de Cristo, falando da obra de Cristo para aquelas pessoas. Mas, irmãos, ainda assim, Paulo, ele foi lá, ele pregou o evangelho, ele confrontou o pecado daqueles povos, daqueles atenienses e das pessoas que estavam ali. E o que é que foi acontecer? O terceiro ponto agora: a oposição à mensagem do evangelho. Nós vamos ver isso no versículo 18. Versículo 18 de Atos capítulo 17 vai dizer assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, irmãos, primeira coisa, nós precisamos ter em mente que nessa terra sempre o evangelho encontrará oposição. Sempre que nós formos falar do evangelho para as pessoas aí no mundo, nós vamos encontrar pessoas que vão se opor, que vão resistir, pessoas que vão muitas vezes nos responder até de forma grosseira, de forma ríspida, porque não querem o evangelho de Cristo. A pecaminosidade, o coração fechado para o evangelho, não quer receber a Cristo. Vamos ver João capítulo 15, versículo 18 ao 20. Nós vamos ver aqui as palavras de Jesus falando um pouco sobre essa questão da oposição. João capítulo 15, versículo 18 ao 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Então Jesus não enganou ninguém. Jesus, ele é a própria razão, o próprio evangelho, a pessoa de Cristo. Mas ele disse: olha, vocês que receberem a mim, vocês que crerem nessa mensagem, vocês também sofrerão perseguição, porque se eu fui perseguido, vocês também serão, porque vocês não são desse mundo. Se vocês fossem desse mundo, o mundo os amaria, mas contudo vocês não são, porque Jesus diz: eu vos escolhi. Então o fato de Jesus ter escolhido a nós enquanto crentes, enquanto igreja do Senhor, nós devemos ter em mente: a perseguição, a oposição sempre vai haver. As pessoas sempre vão se levantar contra nós, contra o ensino, porque essa mensagem é a mensagem do Senhor, é o ensino do Senhor. Pulando a página aí em João capítulo 16, versículo 33, vá comigo também, por favor. João capítulo 16, versículo 33. Jesus também, ele disse assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus venceu o mundo e nós vencemos porque ele venceu. A vitória dele foi a nossa vitória. Então, mas ele disse: no mundo passais por aflições. Então essa história de pare de sofrer não tem fundamento. Nós passaremos por aflições. Jesus disse, e nós devemos nos apegar com aquilo que o Senhor nos diz. Infelizmente, irmãos, muitas vezes pessoas que se dizem crentes têm distorcido o evangelho a fim de torná-lo mais palatável, mais atraente aos olhos
do mundo, para que as pessoas do mundo venham para dentro das igrejas, né, façam volume dentro das igrejas, mas elas não são confrontadas com o Evangelho e não são salvas de fato, porque não conhecem o Evangelho. Então, ensinam um pseudo-evangelho, um falso evangelho, para que essas pessoas venham para as igrejas, mas não há conversão de fato, porque elas não ouvem sobre a questão do pecado delas, da necessidade de se converter a Cristo verdadeiramente, de receber o perdão de Deus, a justificação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o verdadeiro evangelho, ela tem de fato uma mensagem que ela é, de certo modo, impopular. Por quê, irmãos? Porque o evangelho, ele requer o abandono do pecado, bem como a exclusividade ao Deus único, o que Lucas falou aqui agora há pouco, né? Então, nós temos que ter um único Deus, nós não podemos servir a dois senhores. Então, todos os seres humanos são pecadores, de fato, crentes ou não, mas aos que creram no Senhor, estes foram perdoados e justificados na pessoa de Jesus. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele se via, ele diz, como o principal dos pecadores. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele disse assim, ó: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele não estava falando isso aqui que era para poder jogar confete e sair, dar uma de bonzinho, de santo, no termo de querer aparecer, não. Ele se via de fato como um pecador e ele disse: eu sou o principal. Ele se via, ele reconhecia o pecado dele, ele sabia que ele tinha sido um opositor ao Evangelho, que ele havia perseguido a igreja de Cristo. Então ele tinha plena ciência do seu pecado, mas ele via a graça de Deus. E aí nós vamos ver que algo que ele tinha como digamos assim, um lema da sua vida, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Então, apesar disso, apesar do seu pecado, ele se via seguro em Cristo. Vamos ver Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Está falando aqui lá da perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então ele esquece o seu passado e ele prossegue agora com Cristo. Ele prossegue agora com um objetivo: buscar a Cristo e crescer na pessoa do Senhor e buscar a eternidade junto ao Senhor. Crescer e amadurecer a sua conversão dia após dia. Versículo 18, irmãos, que nós lemos, dois grupos de filósofos se levantam em oposição ao ensino do apóstolo Paulo. Foram os epicureus, que nós vimos, e os estoicos. Os epicureus, eles ensinavam que o objetivo principal do ser humano era evitar a dor. Eles eram materialistas. Os epicureus, eles acreditavam que o mundo começou a existir por acaso e que se os deuses existissem, eles não se preocupavam e não se envolviam com os homens. Então Deus, eles acreditavam que se Deus existia,
esse Deus vivia à parte do ser humano, ele não se envolvia com o ser humano. Eles também acreditavam que quando uma pessoa morria, o seu corpo e a sua alma desintegravam. Uma frase desse filósofo, o Epicuro, ele disse assim, irmãos: a morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe a morte. E quando existe a morte, não existimos mais. Então, para eles não tinham nenhuma preocupação com relação à morte ou ao inferno, à vida, a pós-vida, né? A vida vindoura, né? Na eternidade. Eles não se preocupavam com isso, porque para eles acabava, a pessoa morria e ela simplesmente, né, a sua alma era extirpada, ela deixava de existir. Já os estoicos, eles ensinavam, irmãos, o autodomínio. Para eles, o objetivo da vida era alcançar um lugar de indiferença ao prazer ou à dor. Então, o estoicismo, ele tinha como características básicas virtude, tranquilidade e felicidade. O objetivo dos estoicos não era outro senão alcançar a felicidade e a autorrealização, um conceito que eles chamavam de eudaimonia. Segundo eles, esse nível, né, só poderia ser alcançado através da virtude moral e da serenidade. Parece as coisas dos coachings de hoje, né? É o ensino do positivismo, é o ensino que a gente vê, né, antigo, antes de Cristo, e a gente vê hoje tão atual, sendo disseminado e muitas vezes até mesmo dentro de igrejas, pessoas trazendo esse falso ensino. Uma frase também desse homem, Zenão de Sítio, o nome dele: o pensamento deve ser mais forte do que a matéria, e a vontade mais poderosa do que o sofrimento físico e moral. Então, é uma frase completamente voltada, né, para o positivismo, para que as pessoas tenham autoestima. Então, o controle da vida deveria estar nas mãos deles próprios. Para eles, se existisse um Deus, eles deveriam ser independentes de Deus. Irmãos, eu penso que a pregação de Paulo em Atenas foi mais ou menos assim. Cidadãos atenienses e demais povos que habitam nesta cidade, existe um Deus criador de todas as coisas. Este Deus, ele fez o homem do pó da terra e ele deu o fôlego de vida para ele. Mas esse homem, o primeiro homem, Adão, que ele criou, ele pecou, tornando todos os homens pecadores, porque todos descendem dele e da sua mulher, Eva. Este Deus, então, o Criador de todas as coisas, ele enviou o seu Filho unigênito a morrer pelos pecados dos homens. E ao morrer, Jesus, que é Deus homem, o Senhor e Salvador, ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós, os que cremos, somos perdoados e nos tornamos justos diante do Pai pelos méritos do Filho. Quando Jesus morreu, nós morremos para os nossos pecados e ressuscitamos com Ele para a vida eterna. Não penso, irmãos, que Paulo tenha dito para eles: olha, esse evangelho fraco, ralo que as pessoas pregam, Jesus ama você, independente do seu pecado, podem permanecer como vocês têm vivido, na idolatria, na imoralidade. Esse Deus que estou apresentando a vocês compreende o pecado de vocês. Ele divide a adoração de vocês com outros deuses. Podem permanecer com o coração dividido entre dois senhores. Será que foi assim que Paulo agiu com eles, irmãos? Certamente que não. A pregação deles, a pregação de Paulo, eu creio que Paulo tenha dito para eles algo assim: senhores epicureus e estoicos, vocês estão debaixo do pecado. Deus está irado com o pecado de vocês. O Deus único e verdadeiro que vos prego, Ele requer uma adoração exclusiva para si.
Ele não divide a honra e a glória dele com ninguém. Arrependam-se hoje destes pecados e convertam-se a Jesus. Acreditem, tenham fé. Vocês só podem salvar a alma de vocês por meio do Senhor Jesus Cristo. E isso é graça de Deus. Então, irmãos, eu creio que a pregação de Paulo àqueles filósofos foi mais ou menos assim. Vocês precisam renunciar ao mundo. Vocês precisam renunciar à pecaminosidade. Vocês precisam renunciar à idolatria. Vocês precisam renunciar à imoralidade e se converter à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só assim vocês poderão ser salvos e poderão estar na eternidade com o Senhor. Caminhando, irmãos, para minhas considerações finais, eu quero me dirigir a você que já foi salvo por Cristo, a você que recebeu a mensagem do Evangelho, que se apropriou dela com alegria. Saiba, irmão, que o Senhor te salvou para levar essa mensagem adiante. Eu não estou aqui dizendo que todos devem ocupar a função de pastor, mas todos nós somos chamados como missionários para realizar missões, para realizar a Missio Dei, a missão de Deus, de proclamar o nome de Cristo e com isso produzir glória a Deus. Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 28, 19 ao 20, um versículo bastante conhecido nosso. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí eu pergunto, irmão, você está engajado em realizar a missão de Deus? Você tem se empenhado em defender o Evangelho, em combater a cultura pecaminosa por meio da palavra de Deus? Você tem se empenhado nisso? Então, irmãos, que Deus, por meio do seu Santo Espírito, Ele nos revista de ousadia e intrepidez para pregar a palavra dEle. E que o nome do Senhor seja glorificado nisso. Em segundo lugar, eu quero me dirigir a você que de repente ainda não entregou sua vida ao Senhor. A você que ainda não conhece a Cristo de verdade. Talvez você esteja vivendo como aqueles atenienses, na idolatria e na prática do pecado deliberadamente. Saiba que Jesus morreu a sua morte e quando Ele ressuscitou, Ele fez isso para te dar a vida eterna. É possível que você nem saiba, mas se você não está em Cristo, a Bíblia diz que você está morto espiritualmente. E somente Cristo pode te dar a vida eterna. Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo também, ele disse assim: Ele, aqui é o Senhor Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele estava escrevendo aqui, irmãos, para uma igreja, para a igreja de Éfeso. E ele escreve dizendo: vocês, outrora, em outro tempo, vocês estavam mortos nos delitos e pecados, mas Jesus, Ele vos deu vida. Deus também, irmãos, Ele envia o Espírito Santo a convencer o homem destas verdades. E todos quantos creem, a Bíblia diz que recebem o Espírito Santo e que o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Então você que ouviu essa mensagem e reconhece que tem vivido em pecado contra Deus, que precisa de Cristo para a salvação da sua alma, recorra a Ele. Nós vamos ter um momento aqui de uma breve oração silenciosa e talvez você nunca tenha orado ao Senhor, mas você poderá fazer isso agora, se você de fato creu nessa palavra,
pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados e clamar para que Ele te salve, para que Ele te dê a vida eterna. Amém, irmãos? Então eu te convido então a orar ao Senhor agora. Vamos orar. Vamos ter um momento de oração silenciosa e eu vou estar interrompendo a oração, fazendo uma oração final. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por Tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos, seja judeu, seja gentil. Ó Pai, o Senhor tem poder para quebrantar os corações, a dureza dos corações. O Senhor tem poder, Senhor, para trazer à vida aquele que está morto. Ó Pai, nós oramos ao Senhor, clamando a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo possa assim convencer do pecado aqueles que se encontram em rebeldia contra o Senhor, que estão debaixo da ira do Senhor, Pai. Ó Deus, revela, Senhor, a essas pessoas que assim têm vivido, seja aqui presencialmente, seja aqueles que estão ouvindo pela internet, Pai. Pessoas que possam assim reconhecer os seus pecados, que têm pecado contra Ti, Senhor. E que Tu possa assim, Senhor, salvar, Pai, essa alma. Pai, que essa pessoa que reconheça o seu estado de pecaminosidade se renda ao Senhor e entregue a sua vida a Ti, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa assim operar a salvação. Que o Senhor possa, Senhor, trazer almas, pessoas para a Tua presença. Nós oramos, ó Deus, agradecidos ao Senhor por tudo, no nome santo de Jesus. Amém.